tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Westworld. Sim, esse é o meu review, minha crítica da série nova da HBO, Westworld, que é um nome que eu nunca consigo pronunciar direito, mas vocês já sabem do que eu tô falando. E se você ainda não assistiu a primeira temporada, fica tranquilo, porque esse vídeo não vai ter spoilers. Eu queria muito contar os spoilers, mas eu decidi fazer um vídeo sem spoilers, então pode ver com calma, fica tranquilo. O 10º e último episódio da temporada foi pro ar agora no dia 5 e teve 1h30 de duração pra concluir a trama. Normalmente os outros episódios tinham cerca de 1 hora. E tem mais temporadas vindo por aí. Tem uma segunda temporada prevista só pra 2018, infelizmente. E diz que a série deve ter umas 5 temporadas. Mas eu já queria que os episódios novos começassem tipo amanhã, porque eu tô muito ansiosa pra saber o que vai acontecer. E essa é a primeira coisa que eu queria dizer sobre o Westworld, que eu, Miriam, normalmente não vejo séries assim que o episódio lança. Eu prefiro esperar todos os episódios saírem e acompanhar tudo de uma vez. Eu não tenho paciência pra acompanhar toda semana. É muito comprometimento, sabe? E eu tenho isso com muitas mídias, na verdade. É difícil eu ver um filme na estreia, a não sei que eu esteja muito hypada. É difícil eu ver um anime durante a temporada. Normalmente eu vejo tudo de uma vez depois que ele já terminou. A única série que eu costumo acompanhar semana a semana mesmo é Game of Thrones, que vocês sabem que eu gosto muito e eu também abordo aqui no canal, então eu vejo toda semana porque eu não aguento esperar o próximo. Mas Westworld tem me cativado a ponto de eu esperar toda semana pra ver os episódios. Isso é uma coisa muito rara e quando tem uma série que faz isso comigo eu fico muito feliz, porque realmente é muito raro. Normalmente eu assisto 2 episódios, tá, vou esperar terminar a temporada, eu não quero mais ficar toda semana esperando episódio, sabe? Mas vamos lá, pra quem caiu de paraquedas e não sabe do que eu tô falando. Westworld é uma série sobre um parque de diversões, que é um parque temático, na verdade, de Velho Oeste. E nesse parque todos os seres vivos são robóticos, tanto os animais quanto as pessoas. A população dessa cidade de Velho Oeste é composta de androides que são exatamente iguais aos humanos, você não consegue perceber a diferença deles, eles agem completamente como humanos, é muito parecido mesmo. E esse parque é aberto para humanos do mundo real, tipo gente como a gente, irem lá e fazerem o que eles quiserem. É como se fosse um jogo com elementos sandbox, e eu até fiz um vídeo comparando Westworld com GTA, comparando com outros jogos sandbox, e também comparando esses androides aos NPCs desses jogos. Mas os humanos que vão lá nesse parque, eles podem fazer quests, participar de narrativas, tem várias narrativas que acontecem ali no parque, e eles podem interagir com os personagens e serem os heróis ou os vilões dessas narrativas. E se eles não quiserem participar de nada disso, eles não precisam, eles podem ficar de boas admirando o cenário se eles quiserem. Ou eles podem sair matando e estuprando todo mundo que eles virem pela frente, desde que seja um androide. E essa é uma das coisas mais importantes da série, que esses androides, que são chamados de hosts, né, anfitriões, eles não podem revidar pros humanos. Se eles atirarem, a arma não vai matar o humano. Eles, na verdade, às vezes nem conseguem atirar. E os humanos podem fazer tudo o que quiserem com eles. Então esse parque libera uma coisa bestial nos humanos. Eles agem de acordo com o que eles são de verdade, teoricamente. Liberam umas coisas ruins, assim. Eles ficam muito cruéis e tratam os androides como se não fossem nada. Então durante a série você vê os hosts passando por todo tipo de tortura, todo tipo de maldade, e até você se apieda deles, porque eles são como humanos, sabe? Eles sentem também, eles têm dor e você vê eles sentindo dor, mas as pessoas que visitam o parque agem como se não, eles não são humanos, eles são só máquinas, então eu posso fazer o que eu quiser. E esse parque já tá aberto há muitos anos e já ganhou muito dinheiro, mas tem algumas coisas que parece que vão dar errado ali, e a série trata de alguns problemas que podem acontecer nesse parque. Ah, e eu não comentei isso ainda, mas a série é baseada em um filme dos anos 70 que foi dirigido e escrito pelo criador de Jurassic Park. Então só de saber isso você já tem algumas pistas aí de que alguma coisa pode dar muito errado. E como eu falei, Westworld me cativou muito porque eu não consegui esperar um episódio novo chegar, eu queria muito saber o que ia acontecer, porque é uma série que tem muitos mistérios. Essa temporada dava margem pra um monte de teoria e a gente ficava ansioso pra ver o que ia ser confirmado, o que não ia. Cada resposta que aparecia gerava 3 outras perguntas e aí você ficava mais sedento pra saber o que ia acontecer. Eu percebo que assistindo Westworld, quanto mais eu entendo, mais confuso eu fico, sabe? E se você acompanha meu canal faz tempo, você sabe que eu adoro esse tipo de coisa. Eu adoro me debruçar sobre um episódio e ficar analisando cada detalhinho e perceber que isso aqui foi referência ao episódio de 2 semanas atrás e que não sei o que. Ah, não, mas o que ele falou agora faz super sentido agora. Eu amo esse tipo de coisa, então realmente é o tipo de série que me deixa bem feliz. E não sou só eu que fico feliz com isso, mas é a internet inteira. Tanto que assim, eu não vi muita gente falando de Westworld como eu vejo falando de Game of Thrones, por exemplo. Porque Game of Thrones é um fenômeno, beleza, ok. Mas o que eu vi as pessoas falando de Westworld geralmente era relacionado às teorias e aos mistérios. Então eu acho que foi vendido como um dos pontos fortes da série mesmo. Todo mundo ficava conspirando em fórum, tipo Reddit, essas coisas, procurando pistas e tentando adivinhar o que ia acontecer depois. E a própria HBO incentivava esse comportamento.
muito, eles chegaram a twittar uma coisa tipo, até logos podem esconder pistas. E aí realmente um dos logos que aparecia na série escondia uma pista que era de uma das teorias mais importantes. Então eles estavam muito encorajando esse tipo de busca dos fãs. Praticamente tudo que é posto nos episódios tem significado, o nome dos personagens tem significado, o nome dos episódios e até coisas que seriam teoricamente bobas, mas que fazem a diferença. Você vê que eles pensaram bastante pra colocar isso. Por exemplo, tem uma parte que fala, o trem parte em 15 minutos. E aí você vê que o episódio falta exatamente 15 minutos pra ele terminar. Coisas assim que fazem diferença, sabe, quando você tá olhando com atenção. E muitas das teorias criadas pelos fãs acertaram em cheio. Eu não vou falar quais são aqui, porque é um vídeo sem spoilers, mas teve muita coisa que o pessoal sacou logo antes, tipo, do segundo episódio o pessoal adivinhou coisa que ia aparecer só no 9º, no 10º. Mas isso não quer dizer que essas coisas fossem colocadas de um jeito óbvio, pelo contrário, elas eram colocadas do jeito que eu mais gosto que coloquem em série, que eles fazem um foreshadowing assim, que dá pra você imaginar, mas que não dá pra você sacar logo de cara, você precisa raciocinar bastante ali, investigar bastante pra chegar a essa conclusão. E isso é uma mina de ouro pra internet mesmo, né? E por conta de tudo isso, a série privilegia muito quem revê os episódios. Você sabendo que uma coisa acontece no 9º, você reassiste desde o começo, você sabe que, nossa, então isso aqui já dizia que isso ia acontecer no 9º. Isso aqui é uma referência ao que vai acontecer lá no 10º. Então, eu tô querendo muito reassistir os episódios, eu já vou me programar pra reassistir todos. E eu recomendo que vocês façam isso também, porque eu tenho certeza que uma segunda vez vai revelar muito mais coisas, vai dar pra entender muito melhor tudo o que aconteceu. E uma crítica que tem sido feita não necessariamente ao Westworld em si, mas ao momento que a gente tem vivido nas comunidades de fãs na internet, é essa coisa de querer investigar e descobrir tudo o que vai acontecer. Saiu um artigo sobre isso recentemente no Polygon, eu vou deixar linkado aqui na descrição, mas o título é A Internet Arruinou Westworld. E por mais que eu não concorde com o artigo inteiro, eu acho que a autora tem um ponto. Ela diz que quando sabemos o que esperar, a empolgação muda de ofegar com o choque pra sentir alívio por estarmos certos o tempo todo. Basicamente a gente fica esperando a confirmação do que a gente queria pra dizer lá no Twitter, eu já sabia, e eu sou muito culpada disso, eu faço isso o tempo todo. Em vez de, por exemplo, eu assistir e tentar pensar sozinha nas minhas próprias teorias e aí acertar ou errar alguma coisa, eu ficar na internet vendo cada linha de cabelo, cada roupa que a pessoa usou pra tentar montar coisas, pra tentar montar linhas do tempo e ver o que é certo e o que é errado, porque esse tipo de análise mais profunda com certeza iria acertar alguns pontos ali do enredo, não tem muito como o pessoal errar analisando tão fervorosamente ali. E eu não sei muito bem como eu me sinto em relação a isso. É uma coisa que divide mesmo, porque vocês sabem que eu amo especular e eu amo analisar cada detalhe. Esse logo que apareceu no fundo, essa bandeira e essa roupa, e agora tá com uma roupa diferente, agora tá com machucado aqui, outra hora tá com machucado ali, então será que é erro de continuidade ou será que tem alguma coisa a ver? Eu adoro esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo, as coisas a serem descobertas em Westworld precisavam de uma análise bem dedicada. Você precisava prestar bastante atenção, você precisava rever os episódios, precisava ver os prints pra comparar. Então eu acho que talvez muitas das teorias que eu vi na internet eu não tivesse pensado por mim mesma, e provavelmente eu ia ficar chocada na hora que revelassem isso na série. Mas deixando esse dilema à parte, Westworld conseguiu me entreter a cada minuto, porque a série não é só teoria. Por mais que muitas das matérias tenham falado só das teorias e dos mistérios, tem muito mais ali dentro. A série tem toda essa questão de o que é uma vida, sobre inteligência artificial, sobre a própria moralidade humana. Aquele meu vídeo sobre Westworld e os NPCs tem um pouco dessa discussão, mas a série se aprofunda muito mais nisso. Eu fico muito feliz que uma série com um orçamento tão alto coloque esse tipo de questionamento, que não seja uma coisa só, o que esse personagem vai fazer agora? Quem vai casar com quem? Quem vai pegar quem? Quem vai matar quem? É uma coisa, o que são esses personagens? O que eles pensam? Por que eles existem e como que o mundo vai se relacionar com eles? Eu acho que esse tipo de discussão é muito mais rica, é uma coisa muito legal de ter numa série. É o tipo de profundidade que eu sinto falta em Game of Thrones, por exemplo. Que vocês sabem, eu amo Game of Thrones, não estou falando mal de Game of Thrones aqui, mas é que lendo os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, que são a inspiração pra série, lá você tem nuances muito maiores, você tem camadas nos personagens, você tem personagens que são muito mais tridimensionais, e a série tende a simplificar bastante isso, em reduzir a bonzinho e malvadinho, sendo que os personagens teriam muito mais profundidade do que isso. Eu acho que é muito legal quando a série te dá uma possibilidade de interpretar um personagem, não joga ele ali pronto, dizendo, esse aqui é um cara da hora, por exemplo, como a série faz com o Tyrion, que é um personagem que eu amo, mas nos livros ele é um personagem que eu não sei se eu amo, porque ele tem muitos defeitos que fazem ele ser uma pessoa detestável e admirável em vários pontos. Também tem os personagens que têm muitos conflitos internos deles, que a série, não consegue mostrar. Mas, por exemplo, Westworld conseguiu. Vamos voltar a falar de Westworld, que eu comecei a comentar de Game of Thrones e fiquei meio fora do tema. Mas voltando, em Westworld existe esse tipo de reflexão sobre quem os personagens são e qual que é o lugar deles no mundo. É lógico que não funciona perfeitamente pra cada personagem, não é que a série é perfeita, mas eles conseguem, em geral, deixar esses dilemas de uma forma que fica muito interessante, que conseguiu
me cativar. Uma coisa que ajudou muito nesse sentido, ajudou muito a você colocar essas questões, foi a atuação do elenco da série. Todo mundo tá de parabéns. Sério, eles conseguiram passar a verdade nesses personagens, foi muito legal. Mas o destaque mesmo é o Anthony Hopkins. Sério, ele tá absurdo, assim. É muito difícil você adivinhar as intenções dele até o último episódio. Você tenta entrar na mente dele, mas não é aquele tipo de coisa. Não é que é difícil entrar na mente dele porque ele é um personagem liso, sabe? Que você não consegue ver o que ele tá pensando. Você consegue ver as reações dele. Inclusive, tem um vídeo muito legal que é de um canal que eu gosto muito no YouTube chamado Nerdwriter. E nesse vídeo o cara analisa uma cena do Anthony Hopkins em Westworld e é demais. Ele pega cada expressão assim que ele faz, em, sei lá, 7 segundos ele consegue dar umas 8 expressões diferentes e dá pra você perceber o fluxo de pensamento desse personagem. Esse vídeo dele não tem spoilers nem nada, então eu super recomendo que vocês vejam, vou deixar o link aqui embaixo. Outra personagem é a Dolores, que ela é como se fosse o fio condutor da trama, ela conecta vários personagens nessa temporada. Ela é uma androide, né, uma host, e assim como os outros hosts do parque, ela tem um ciclo narrativo. O que é o ciclo narrativo? Que ela vive a vidinha dela, e aí depois que termina esse ciclo de vida dela, ela volta no mesmo lugar e faz as mesmas coisas. Então quando a pessoa vai visitar o parque, tá tudo meio que se repetindo ali. Então ela sai de casa, vai comprar alguma coisa na cidadezinha Velha Oeste lá, encontra o namorado dela, e esse é o ciclo narrativo dela. Só que aí, quando ela morre, seja porque o ciclo narrativo terminou, ou porque algum visitante decidiu matar ela antes da hora, ela é consertada pela equipe do parque e volta pro ciclo narrativo dela como se nada tivesse acontecido. Eles apagam a memória e ela vai tudo de novo, encontrar com o namoradinho, fazer as compras, etc. O problema é que na hora de fazerem os concertos, eles apagam as memórias, mas não é tudo que é apagado, porque existe uma coisa nova, uma funcionalidade nova nos androides que se chama devaneios, que tem feito eles acessarem memórias das vidas passadas deles, ou seja, eles lembram de todo o sofrimento que foi imposto a eles, ou pelas histórias cruéis que eles têm dos ciclos narrativos, ou pelos próprios visitantes do parque que decidiram torturar, matar, estuprar, todo esse tipo de coisa que eu mencionei antes. E a Dolores é um dos hosts que começa a ilustrar esse tipo de problema pra gente. Outra personagem bem afetada por essas memórias que voltam é a Maeve, que trabalha como uma cafetina no salão ali da primeira cidade que os visitantes entram, mas ela tem os flashes ali de uma vida passada e não sabe muito bem o que isso significa, e a gente vai descobrindo junto com ela. E um personagem secundário que interage bastante com a Maeve é o Hector, que é vivido pelo Rodrigo Santoro. Nos ciclos narrativos lá do parque, ele é um bandido, é um fora da lei, que faz aqueles discursos antes de fazer assalto, sabe? Ele é bem idealista. E aí, conforme a Maeve percebe que tem coisas estranhas no universo dela, ela começa a agir de forma diferente com o Hector e ele começa a entrar mais na história dela. Tem também o Bernard, que é um dos funcionários do parque e é um dos caras que trabalha com a programação dos androides. Ele é como se fosse o braço direito do Ford, né, que é o Anthony Hopkins, e dos funcionários é o que mais compreende os androides, o que mais sabe lidar com eles. Essa parte dos funcionários do parque, pra mim, é uma das coisas mais legais, porque eles diferenciam tanto os ambientes. Você tem o ambiente da empresa ali, que é aquela coisa muito ficção científica, que é tudo metálico, tudo meio branco, todo mundo de avental, aquelas luzes fortes. Enquanto na parte do parque mesmo, a parte que os visitantes conhecem, é tudo paisagens abertas, você pega aquela fotografia que pega as paisagens, tudo lindo, você tem grama, você tem luz do dia em vez de ter aquela luz branca que é a que tem na parte de ficção científica. E isso tudo serve pra separar esses dois temas que não teriam nada a ver, mas que funcionam bem juntos em Westworld, que são a ficção científica e o faroeste. Você tem muito bem definido no começo da série quem faz parte de cada uma dessas áreas. Você sabe que personagens que estão mais encaixados na ficção científica e você sabe quais personagens estão mais encaixados no faroeste. E é por isso que funciona tão bem quando um personagem de uma área vai parar na outra área, o que é bem frequente na série. Porque tem um estranhamento, você pensa, não, essa pessoa com essa roupa não deveria estar aqui no faroeste. Esse androide aqui não deveria estar aqui, porque ele pensa de uma maneira que ele tá no faroeste. Então por que ele tá aqui nesse corredor aqui, cheio de pessoas com aventais e etc. Eu acho que a série trabalha muito bem esse estranhamento e como essas duas tramas, na verdade, são uma coisa só e como uma área influencia na outra. Você não precisa necessariamente separar a ficção científica do faroeste, porque os dois estão conectados nessa série. Outro ponto que me cativou em Westworld foi a trilha sonora, que é feita pelo Ramin Djawadi, que é o mesmo cara que faz a trilha de Game of Thrones. Só que em Westworld ele tem mais liberdade pra criar, na minha opinião, porque a série se passa no futuro, então ele não tem toda aquela limitação de instrumentos que ele teria em Game of Thrones. Também não tem muita limitação de melodias que ele poderia usar. Por exemplo, em Westworld ele tem muitas coisas que são inspiradas em músicas mais antigas, né, pra dar o clima do faroeste, mas ele também faz versões de músicas modernas, de bandas modernas, tipo Radiohead, tipo Rolling Stones, e eu acho que ele sabe muito bem os momentos de usar essas melodias mais reconhecíveis pra dar um significado
significado novo para cenas em que ele usa, sabe? Ele amplifica o efeito ou dá um significado completamente novo, porque você vê uma coisa rolando de faroeste, uma cena mó poética e tal de um roubo, com um Rolling Stone tocando no fundo, só que de um jeito meio orquestrado e tal. Aí você fica, tá, eu tô reconhecendo, e aí a cena ganha um significado novo, na minha opinião. São esses detalhes como a música, a diferença entre os ambientes, a atuação do Anthony Hopkins, que trazem tantas camadas pra Westworld. É uma série pra você ver e rever, pra você se colocar no lugar dos personagens, pra você pensar nas questões filosóficas por semanas, pra você fazer um monte de teorias sobre o que vai acontecer. O maior problema que eu vejo na série é que talvez por ter tanta informação assim solta, não seja uma coisa pra quem é casual. Se você perder um episódio ou se você não prestar atenção no que tá acontecendo, é capaz que você não entenda muito bem o que tá rolando ali. Mas é claro que a gente aqui não é espectador casual necessariamente. Provavelmente a maioria do pessoal que assiste meu canal gostaria de ter uma coisa cheia de informações assim. Eu só deixo o aviso porque talvez não seja pra todo mundo. Talvez tenha gente que vai achar meio chato, meio confuso. Pra mim foi um pouquinho confuso, mas um confuso legal, sabe? É exatamente o tipo de coisa que me intriga e que faz eu querer comentar aqui no canal. Vocês sabem que eu não comento todo tipo de série aqui. A série tem que me agradar e intrigar o suficiente a ponto de eu achar que tem que fazer um vídeo sobre ela, contar pra vocês e espalhar pelo mundo. Então se você tá disposto a se debruçar sobre esses mistérios, tentar descobrir o que vai acontecer no próximo episódio, pensar nessas questões, o que significa vida, esse tipo de coisa, Westworld com certeza é pra você. E eu tô ansiosíssima pra continuação dessa trama, tô querendo saber o que eles vão fazer pra resolver o que ficou ali no final. E eu queria que você deixasse aí nos comentários, se você já assistiu, o que você mais gostou nessa temporada. Mas como esse aqui é um vídeo sem spoilers, vamos sinalizar os spoilers ali no começo do comentário pra não estragar a experiência do amiguinho, tá bom? E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!